Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Rosar, professor de informática aqui do Rico Domingues Concursos, e a nossa videodicas de hoje é sobre hardware processador. Vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui então. Primeira coisa que você precisa saber, que aquela parte metálica do seu computador aí na sua casa ou lá no seu trabalho não é chamada de CPU, principalmente para concurso público. Aquela parte metálica onde possui a placa-mãe, a placa de vídeo, toda a estrutura do computador, aquela parte metálica é chamada de gabinete, ok? Quem é chamado de CPU então no computador? O processador, olha aqui, ó, CPU, unidade de processamento central, certo? Inverte então o PC, unidade de processamento central. O processador é chamado em provas de concurso público, principalmente CESP e FCC, como o cérebro, o centro de todas as informações do computador. Obviamente porque é ele que processa todas as informações. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas características do processador. É ele que executa todas as instruções do computador, ok? Tudo passa por ele, é o cérebro do computador. Olha que importante essa dica aqui, ó. Quanto menor a temperatura do processador, maior a vida útil dele. Então os processadores, eles trabalham numa faixa de temperatura dependendo das características nominais e também da marca deles. E quanto menor a temperatura, maior a vida útil. Por isso que nós temos o processador, um dissipador e um cooler, ou uma ventoinha. Esse dissipador, ele é feito de alumínio, que fica totalmente encostado sobre o processador e ele dissipa o calor do processador. A ventoinha, por sua vez, joga esse ar quente para cima, para fora da unidade de processamento, para manter o processador com uma temperatura boa, uma temperatura normal, para que ele possa funcionar plenamente. E aí o que acontece? Já caiu isso em provas. Uma das possibilidades do seu computador estar desligando sozinho é o cooler estar com defeito ou estar travado, ou por sujeira, por pó, enfim. Claro, o cooler trava, não refrigera mais o dissipador, o processador superaquece e a maioria deles não queima, desliga o computador. Então superaquece e desliga, ok? A unidade de medida é Hertz. HZ, grava isso daí. Essa é uma dica muito importante na videodica de hoje. Por quê? Porque essa unidade de medida vai me dizer muita coisa. Por exemplo, eu tenho atualmente processadores na casa de 4 GHz. E 4 GHz, olha lá, ó, 4 GB. Vamos lá. Quilo, mega, giga. Hertz. Eu quero dizer então que esse processador, que atualmente vai até 4 GHz, são os processadores de ponta, eles têm 4.000 milhão, fazem 4 bilhões de processos por segundo. Olha aqui, ó, unidade de medida Hertz, instruções ou processos por segundo, ok? A gente vai ver que existe uma técnica chamada de overclock. No próximo slide a gente vai ver, eu só vou adiantar aqui porque tem tudo a ver com temperatura do processador e também de instruções por segundo. Quando eu faço um overclock, eu aumento forçadamente a quantidade de instruções por segundo. Eu posso fazer isso? Alguns processadores possuem uma faixa onde eu compro um processador de 3 GHz ou de 3.2 GHz, por exemplo, e ele permite eu aumentar até X%, por exemplo, de 3.2 eu aumento para 3.5. Só toma cuidado no seguinte, quando as bancas falam de overclocking, elas se referem a aumento na frequência do processador ou no número de processos por segundo e também aumento de temperatura, porque quanto mais processos eu fizer por segundo, maior vai ser a temperatura do meu processador. Obviamente, então, esse overclock pode até levar o meu computador a um dano irreparável, a um defeito, posso queimar o meu processador sim, porque eu estou aumentando a taxa nominal dele. Partes internas do processador, olha só, fiz o desenho aqui para ti. Unidade lógica aritmética.
unidade de controle e registradores. Vamos ver como é que funciona então o princípio do processo com o processador. A minha memória RAM possui uma fila de processos que joga para dentro dos registradores. Esses registradores, eles registram quais são os processos que devem ser executados. A ULA, unidade lógica aritmética, é que executa todos esses processos. A unidade de controle fica controlando todos esses processos que entram e saem do processador, ok? Então o registrador pega os dados da memória RAM, armazena internamente aqui no processador, registra todos esses dados e passa para a unidade lógica aritmética processar todos esses dados. A unidade de controle fica controlando a unidade lógica aritmética, ok? Então olha ali, ó, registradores, toma muito cuidado e presta muita atenção aqui. Memórias mais rápidas do computador, junto com a memória cache, as memórias dos registradores são as memórias mais rápidas dos computadores. Vou puxar aqui, ó, uma seta porque eu julgo importante. O tipo de memória é SRAM. O tipo de memória dos registradores e da memória cache é SRAM. Tu vai lembrar de super rápida, ok? SRAM, super rápida. Overclock, a gente já falou, né? Dentro do processador também existe a memória cache. A gente dividiu em 3 partes aqui, mas nesses registradores, junto deles podem também existir as memórias cache, que é uma memória interna do processador, onde ele pega as informações para registrar. Antigamente, quando não existia a memória cache, como que fazia todos os processos? Ao invés de eu ter uma memória dentro do processador, eu pegava os dados da memória RAM e já processava direto. Não existia essa parte de registradores e de memória cache, ok? Isso atrasava muito o processamento, porque a velocidade de acesso aqui da memória RAM é infinitamente menor do que a velocidade de acesso dentro do processador. Então hoje é muito mais fácil eu descarregar a memória RAM para dentro da memória cache ou dos registradores e já processar dentro do próprio processador, ok? E aí eu trouxe aqui os níveis só para conhecimento. Level 1 ou nível 1 é a memória cache mais rápida, porém de menor capacidade de dados. Ela armazena menos, mas executa mais rapidamente as funções. E o nível 3 armazena uma maior quantidade de dados, porém executa de forma mais lenta. Processador de 32 e 64 bits, não necessariamente um processador de 64 bits vai ser mais rápido do que o de 32. Lembram o que faz o processador ficar mais rápido? A unidade de Hertz. Então olha só, um processador de 32 e 64, ambos de 3 GHz. O que eles vão fazer de diferente um do outro? Vamos pensar que eu tenho 2 montes de areia e eu e o Joãozinho vamos carregar esse monte de areia para o outro lado aqui da sala. Ele tem um carrinho de mão de 10 litros, e eu tenho um de 5 litros. Vamos na mesma velocidade, enchemos o carrinho e vamos na mesma velocidade e descarregamos o carrinho. Percebe que a velocidade foi a mesma, mas a capacidade de carga não? Então essa é a diferença do processador de 64 para o processador de 32. Obviamente que ao final da operação, o Joãozinho vai terminar o processo dele num tempo metade menor do que o meu. Eu vou levar 2 vezes mais que o tempo dele, mas a velocidade de processamento continua a mesma, ok? Então é isso aí. Obrigado por assistir a gente. Fica aí com a gente nas nossas redes sociais. Assista as nossas videodicas, que tem muito mais para você aí, ok? Um abraço e até a próxima.